A fascinante evolução dos meios de transporte, da trilha ao espaço. Imagine por um instante como seria o mundo sem os meios de transporte. Nenhum carro para ir ao trabalho, nenhum avião para cruzar oceanos em poucas horas, nenhum navio para transportar alimentos entre continentes. O ser humano estaria limitado a pequenas distâncias, preso ao próprio corpo e à sua força. A história da humanidade é inseparável da história do transporte. Cada avanço, cada invenção abriu caminhos para o comércio, a cultura, a ciência e até para a guerra. É uma jornada que começa com passos lentos sobre trilhas de terra e chega hoje a foguetes reutilizáveis, trens magnéticos e carros autônomos. Neste vídeo, vamos mergulhar na evolução dos meios de transporte, explorando como o homem transformou a necessidade de se mover em uma verdadeira revolução civilizatória. O transporte primitivo, o corpo e os animais. Nos primórdios da humanidade, o transporte era limitado ao que o corpo podia suportar. Os primeiros humanos percorriam grandes distâncias a pé, caçando e coletando. Os pés foram o primeiro veículo e a resistência física era o motor. Com o tempo, o ser humano aprendeu a domesticar animais. O cavalo, o camelo, o elefante e até cães de trenó se tornaram aliados. A domesticação do cavalo, por volta de 3.500 a.C., nas estepes da Ásia, foi uma das maiores revoluções da mobilidade. De repente, longas distâncias se tornaram acessíveis em menor tempo, facilitando a caça, a migração e o comércio. Outro passo fundamental foi a invenção das primeiras ferramentas de transporte de carga. Trenós rudimentares, cestos e carroças primitivas puxadas por animais. A Revolução da Roda. Por volta de 3.500 a.C., na Mesopotâmia, surge uma invenção que mudaria o curso da história: a roda. No início, usada em cerâmica, logo foi adaptada para transporte. A primeira roda com eixo fixo permitiu a criação de carroças, facilitando o deslocamento de mercadorias e exércitos. Civilizações como os sumérios, egípcios e chineses usaram carruagens não apenas para transporte, mas também para fins militares. As batalhas foram transformadas por veículos leves e rápidos, puxados por cavalos. A roda foi tão importante que muitos historiadores a colocam como uma das maiores invenções da humanidade. Ela pavimentou o caminho para estradas, comércio terrestre e expansão cultural. Navegando pelos mares. Enquanto a roda transformava a terra, outra invenção mudava os mares: o barco. Os primeiros barcos eram simples troncos ocos ou jangadas feitas de madeira. Com o tempo, os povos antigos desenvolveram embarcações mais sofisticadas. Os egípcios navegavam o Nilo com barcos de papiro, enquanto os fenícios, mestres da navegação, exploravam o Mediterrâneo em navios de madeira com velas triangulares. A navegação foi um marco na evolução do transporte, porque permitiu o contato entre povos distantes. Graças a ela, o comércio floresceu. Especiarias, metais preciosos, tecidos e ideias circulavam de um continente a outro. Durante a Idade Média e a Era dos Descobrimentos, navios como as caravelas portuguesas levaram navegadores a territórios desconhecidos, dando início à globalização. Sem os meios marítimos, a colonização das Américas e a Rota das Índias seriam impossíveis. O avanço das estradas e ferrovias. Com o crescimento das civilizações, surgiu a necessidade de infraestruturas de transporte. Os romanos foram pioneiros na construção de estradas pavimentadas, ligando cidades do vasto Império Romano. O ditado "todos os caminhos levam a Roma" não era apenas uma metáfora, mas um reflexo da engenhosidade de suas rotas. Séculos depois, no século XIX, o transporte terrestre viveu uma nova revolução: as ferrovias. A invenção da locomotiva a vapor por George Stephenson e outros engenheiros marcou o início da era ferroviária. Trens atravessavam cidades, conectavam regiões e aceleravam a revolução industrial. A matéria-prima chegava mais rápido às fábricas e os produtos eram distribuídos em escala nacional. O tempo de viagem entre cidades, que antes levava dias a cavalo, agora podia ser feito em horas. A ferrovia não só encurtou distâncias, mas também mudou o conceito de tempo, estabelecendo fusos horários padronizados. O automóvel, a liberdade sobre rodas. No final do século XIX, surge uma das maiores invenções modernas:
O automóvel. Os primeiros modelos movidos a vapor eram pesados e lentos. Mas em 1886, Carl Benz patenteou o Motorwagen, considerado o primeiro carro moderno movido a gasolina. Logo, inventores como Henry Ford transformaram o automóvel em um produto de massa. Com a linha de produção de Ford, carros se tornaram acessíveis e mudaram radicalmente a vida urbana. Estradas foram construídas, cidades se expandiram e o conceito de mobilidade pessoal se consolidou. O carro trouxe consigo não apenas comodidade, mas também desafios, congestionamentos, poluição e acidentes. Ainda assim, continua sendo símbolo de liberdade e progresso, conquistando os céus. O século XX testemunhou uma revolução ainda mais audaciosa: a aviação. Em 1903, os irmãos Wright realizaram o primeiro voo controlado em Kitty Hawk, nos Estados Unidos. A princípio, aviões eram frágeis e usados em guerras, mas rapidamente evoluíram. Na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, os aviões mostraram seu poder estratégico, mas no pós-guerra se consolidaram como meio de transporte civil. A aviação encurtou distâncias que antes pareciam impossíveis. Voar de um continente a outro, que levava meses em navio, agora era questão de horas. Companhias aéreas como Pan Am, Lufthansa e Air France transformaram o mundo em um lugar interconectado. Hoje, milhões de pessoas voam todos os dias, seja a negócios, lazer ou migração. A era espacial. Se os céus já não bastavam, o ser humano decidiu ir além: o espaço. Em 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial. Poucos anos depois, Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a orbitar a Terra. Mas foi em 1969 que o ápice foi atingido. Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na Lua. O transporte espacial, embora inicialmente motivado pela corrida entre Estados Unidos e União Soviética, abriu caminho para satélites de comunicação, GPS e exploração científica. Hoje, empresas privadas como SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic trabalham para tornar as viagens espaciais comerciais. O futuro do transporte pode incluir não apenas cruzar países, mas também planetas. A mobilidade do futuro. Estamos vivendo uma nova revolução nos transportes. Tecnologias emergentes estão moldando o amanhã. Carros elétricos, sustentáveis e silenciosos, estão substituindo os veículos a combustão. Carros autônomos prometem acabar com a necessidade de motoristas humanos. Trens de levitação magnética, maglev, atingem velocidades de até 600 km/h, transformando viagens terrestres. Drones de transporte já começam a ser testados para entregas e até como táxis aéreos. Transporte espacial. Foguetes reutilizáveis podem, em breve, levar turistas ao espaço em voos curtos. O futuro da mobilidade aponta para rapidez, conectividade e, principalmente, sustentabilidade. Conclusão: a evolução dos meios de transporte é, em essência, a história da humanidade em movimento. Cada invenção foi mais do que uma ferramenta, foi uma porta para o progresso. Do simples ato de andar a pé até a ideia de colonizar Marte, o transporte sempre refletiu nossa vontade de ir além. Se olharmos para trás, vemos um caminho repleto de criatividade e coragem. Se olharmos para frente, vemos possibilidades quase infinitas. Afinal, a história do transporte é também a história do desejo humano de explorar, descobrir e nunca parar. Se inscreva no canal, deixa seu like e, se gostou do conteúdo, compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigado e continuem curiosos!